Olá, se existisse uma árvore proibida cujo fruto lhe oferecesse conhecimento sobre todas as coisas, você o comeria? Diante de uma inesperada tragédia, Tiago passou a se questionar. Se quer saber o que ele fará, acompanhe essa história, mas não antes de deixar o seu like e as suas críticas nos comentários. Se está nos assistindo pela primeira vez, inscreva-se. Histórias todas as quartas. Histórias que podem acontecer com você. Tiago acordou num susto e deu um pulo da cama. Havia apertado soneca 2 vezes e acabou pegando no sono e passando um pouco da hora. Apesar da pressa demasiada que o fazia tropeçar pelas coisas espalhadas pelo chão do quarto, que também o fez pisar no rabo do gato que protestou antes de correr para a segurança do braço do sofá, nada seria capaz de acabar com seu bom humor. Mas o que Tiago não imaginava era que sua vida, a partir dali, jamais seria a mesma. A manhã de sexta-feira brindava a felicidade de Tiago com um belo céu azul. Não havia uma única nuvem no céu, e apesar do inverno, o fim de semana prometia praias lotadas. Acho que seria uma boa ideia convidá-la para um passeio à beira-mar, ele pensava enquanto pedalava em direção ao trabalho. A ficha ainda não tinha caído. Nathalie, a mulher mais bonita da repartição, quiçá a mais bonita que já havia conhecido, o tinha convidado para um passeio na quinta-feira. E no cinema, pegou na mão dele e eles acabaram se beijando. O gosto dos lábios de Nathalie ainda residia nos seus, assim como o cheiro do perfume dela que o rodeava como um halo invisível. Eles haviam combinado de marcar outro encontro no sábado. Tiago mal podia esperar, assim como mal podia esperar para chegar no trabalho e vê-la na mesa ao lado da sua. O universo parecia girar a seu favor. Ele, que pensava que chegaria atrasado, acabou chegando com 20 minutos de antecedência, e não havia ninguém na fila do caixa de sua cafeteria preferida. A sexta-feira mexia mesmo com as pessoas. Enquanto esperava o seu cappuccino junto ao balcão, Tiago não via outra coisa além de sorrisos escancarados e olhos bem despertos, que vislumbravam um fim de semana perfeito, como o dele prometia ser. Com o cappuccino em mãos, empurrou a bicicleta até o bicicletário em frente ao prédio de seu trabalho, e após prender a roda dianteira na corrente, olhou para a praça do outro lado da avenida, especificamente para um pequeno outeiro de onde erguia-se a árvore do fruto proibido. Não havia nenhum cartaz, tampouco cercas que a protegessem, mas ninguém ousava em chegar perto dela, não por medo de uma lei que proibia qualquer um de arrancar um fruto daquela árvore para comer, mas por um tácito princípio de moralidade que qualquer pessoa de bom senso possui. De qualquer forma, Tiago não deixava de se perguntar que sabor teriam aqueles frutos e o que aconteceria se porventura os comesse. Acreditava que outras pessoas se perguntavam o mesmo. Ele estava prestes a entrar no prédio, torcendo para encontrar Nathalie no hall dos elevadores, o que seria perfeito para um dia que prometia ser perfeito. Mas um forte barulho vindo do estacionamento chamou a sua atenção e a de todos os outros. O alarme do carro explodia naquela manhã ensolarada de inverno como se anunciasse o apocalipse. Tiago foi o primeiro a chegar, imaginando que alguma parte do prédio tivesse caído sobre o veículo. Suas pernas quase perderam a sustentação, quando seus olhos visualizaram não um pedaço da fachada ou qualquer outro objeto, mas um corpo. Tiago ficou pálido, por alguns segundos, imóvel. Não estava acreditando que alguém tinha acabado de pular do alto de um prédio de 20 andares. Em meio ao sangue que escorria pela lataria amassada do carro, ele se aproximou e viu que se tratava de um rosto conhecido. Meu Deus, é Evaldo! Evaldo trabalhava no andar acima de Tiago. Eles não eram grandes amigos, mas bons conhecidos. Fazia tempo que não se viam, mas costumavam se encontrar na lanchonete do 5º andar na hora do almoço, onde conversavam sobre diversos assuntos, desde futebol a mulheres. Aliás, havia sido Evaldo que o alertara sobre Nathalie.
Acho que ela gosta de você, Tiagão. Quem, a Nathalie? Impossível, ela é a mulher mais bonita que já conheci. Mulheres bonitas não se interessam por caras como eu. Vai por mim, amigo. Ela gosta de você. Tiago não estava acreditando que Evaldo tinha feito aquilo. No bolso da calça do colega morto, um papel que escapava para fora. Ele agiu rápido, mesmo sabendo que era errado, e o pegou. As pessoas começavam a se amontoar ao redor do carro e faziam a mesma cara de consternação ao ver um homem que acabara de tirar a própria vida. Tiago se afastou para poder pegar um ar e para ler o bilhete. Ele o entregaria à polícia mais tarde. Diria que havia achado ao lado do carro e que o pegara para evitar que se perdesse blá blá blá. Queria porque queria saber o que levara Evaldo a cometer suicídio. Contudo, havia uma única frase que foi capaz de perturbar Tiago. A Damásia me ofereceu o fruto da árvore proibida. O suicídio de Evaldo mexeu com o pessoal do trabalho, mas por pouco tempo. O próprio Tiago tinha se esquecido do que havia testemunhado horas mais cedo. Afinal, Nathalie parecia mais bonita do que nunca naquela manhã, e os sorrisos que ela lhe lançava a cada troca de olhares sugeriam uma mulher apaixonada, disposta a qualquer coisa por uma paixão que estava apenas começando. Em meio à felicidade e à animação, seu Osmar, gerente-geral da empresa, trouxe a melhor notícia de todas. Atenção, senhoras e senhores, trago boas novas. Acabamos de fechar o contrato com a MB Corporation. Isso foi graças ao esforço de cada um de vocês. A partir de hoje, a nossa empresa entrará num novo patamar. Seremos uma gigante no mercado. Como hoje é sexta-feira, acho que todos aqui merecem ir para casa mais cedo. Então, o expediente se encerra ao meio-dia. Aproveitem o fim de semana. Houve aplausos, cumprimentos e muitos sorrisos. O abraço entre Tiago e Nathalie foi o mais duradouro. Ele poderia passar a eternidade daquele jeito, sentindo o perfume dela bem de perto. Mas ainda havia mais boas notícias para um fim de semana que estava apenas começando. Ele e Nathalie saíram deliberadamente juntos, e a sorte os contemplou com o elevador só para eles. Nathalie era uma mulher de atitude e tomou a iniciativa. Foi um beijo longo, ardente, numa cena que por pouco não se assemelhou ao de um filme pornô. Ah, e como ele torceu para que o elevador parasse de funcionar por umas 2 horas. Mas isso não aconteceu. Assim que as portas se abriram, os dois saíram para o saguão do prédio, sentindo que todos os olhos apontassem para eles. Nathalie disse: amanhã, às 5 horas em ponto. Tiago estava exultante. Nada seria capaz de acabar com a sua felicidade. Seu júbilo era tão grande que seu sorriso duraria até o fim do dia. Estava destrancando a corrente que prendia sua bicicleta quando viu o bilhete derradeiro do suicida caindo de seu bolso. Ele não tinha o direito de ficar com aquilo, tampouco de jogar fora. Aliás, sequer deveria tê-lo pegado. Mas já que o tinha, precisava entregá-lo à polícia ou à viúva. O bilhete dizia que ele havia comido do fruto proibido. Será que o peso da culpa havia sido tão grande a ponto de tirar a própria vida? A distância não era das mais atrativas, mas como estava super de bem com a vida, Tiago foi pedalando até lá. No caminho de sempre, pessoas com sorrisos de orelha a orelha e que pareciam ter um ótimo dia assim como ele. Num cruzamento, um carro até parou para que ele pudesse passar. Tiago gesticulou para o motorista que retribuiu buzinando. Tudo realmente parece azul quando se está apaixonado. Próximo à delegacia, viu uma pichação nos muros limpos e coloridos da cidade. Não era um grafite bem feito e caprichado. Era um desenho tosco de um olho com o dizer: enxerguem. Tiago achou curiosa a pichação e se perguntou que tipo de mensagem aquele vândalo quis passar. Ele não quebrou a cabeça tentando achar uma resposta, mas não demoraria para que aquele olho mal desenhado passasse a fazer sentido. Assim que chegou à delegacia, teve que achar um lugar para prender a bicicleta. Uma senhora sorridente e muito simpática permitiu que ele aprendesse numas grades que ficavam em frente à sua lojinha. Ao se virar, deparou-se com um homem pálido e de roupas esquálidas. O aspecto triste e cansado era um grande contraste com toda a felicidade que o rodeava. Tiago não soube como reagir com aquele cara parado diante dele. Parecia
que o impedia de passar. Antes de dar um passo para o lado e deixá-lo finalmente para trás, o ouviu perguntar: "O que você lembra do passado?" "O quê?" Tiago parou e perguntou olhando por sobre o ombro. O homem estranho olhava fixo para ele e repetiu a pergunta dando 2 passos à frente. "O que você lembra do seu passado?" Tiago sorriu antes de responder: "Que eu estava no cinema com a mulher mais bonita desse mundo. Tenha um bom fim de semana, parceiro." Uma mulher triste descia a rampa da delegacia. Estava descabelada, com os olhos afundados em torno de olheiras vívidas. De certa forma, ela e o estranho que o interpelou a 2 ruas dali tinham o mesmo ar de melancolia que as outras pessoas não possuíam. Tiago não teve dúvidas que se tratava de Adamásia. "Com licença, a senhora é a esposa de Evaldo?" A mulher fez que sim, dando um sorriso cansado. Tiago não sabia o que o colega suicida fazia fora do trabalho, mas a esposa dele parecia que carregava um sofrimento que não era daquele dia. "Suponho que agora eu seja viúva," ela disse. Tiago assentiu e lhe deu as condolências. Depois inventou aquela história de ter achado o bilhete ao lado do carro e blá blá blá. "Você o leu?" ela quis saber. Tiago ficou sem graça. Tentou responder que não, mas até uma simples negativa ficou entalada em sua garganta. Diante disso, foi obrigado a improvisar. "Sim, eu sem querer acabei lendo. Quando peguei o papel, afinal era só uma frase." A Damásia fez que sim com a cabeça e perguntou: "Você não acha tudo isso estranho?" "Estranho como? Se eu te fizer uma pergunta, promete me responder com sinceridade?" Tiago não estava entendendo o que aquela mulher queria, mas fez que sim. "Você consegue se lembrar do seu passado?" Tiago fez uma cara de espanto. Não era possível a mesma pergunta do esquisito lá atrás. "Algum problema?" A Damásia quis saber. Com um sorriso amarelo escapando dos lábios, ele respondeu: "Não, é que um cara me fez essa pergunta não faz nem 5 minutos. E como ele é?" Tiago descreveu, e a Damásia assentiu, dando a entender que o conhecia. "Então, consegue se lembrar do seu passado?" "Ora, é claro que sim. Hoje mesmo me lembrei de uma conversa que tive com seu marido. Suponho que tenha sido uma conversa muito agradável." Tiago fez que sim com a cabeça e completou: "Tenho várias lembranças do meu passado. Daria até para escrever um livro." "Alguma lembrança ruim?" A Damásia insistia. "Como disse, qualquer lembrança de um acontecimento que o tenha traumatizado ou lhe causado muito medo ou muita tristeza. Consegue se lembrar de alguma coisa?" Tiago ficou boquiaberto, porque nada veio à sua cabeça. Ele sentia muitas lembranças do seu passado, mas todas boas. Não era possível que não conseguisse se lembrar de uma situação que o deixou chateado ou com raiva. "Tem que haver uma saída disso. Tem que haver." A Damásia murmurou e começou a descer a rampa da delegacia. "Espere!" Tiago a interrompeu. "Vocês comeram do fruto da árvore proibida, não foi? O que acontece?" A Damásia mexeu na bolsa e tirou um fruto de lá de dentro. Brilhava como uma pequena pepita dourada. Estendeu para que Tiago o pegasse. Ele o pegou, mas pela curiosidade em sentir a textura daquele fruto do que qualquer outra coisa. Apesar de sempre se perguntar o que aconteceria se o comesse, sequer ousou em chegar perto da árvore. Parecia com um fruto comum, apesar de seu brilho peculiar. "Eu o colhi há 2 meses, e veja só, ainda está fresco. Fique com ele e decida por si só. Isso vai me fazer lembrar das coisas ruins do meu passado?" Sua pergunta tinha um tom de voz quase desdenhoso. A Damásia, no entanto, não devolveu o sorriso que os lábios dele exibiam. Disse séria e concisa: "Não, mas vai abrir os seus olhos." Tiago se lembrou da pichação. No caminho de volta para casa, Tiago tentava se lembrar de algum fato ruim de sua vida. Perguntava-se se era possível uma pessoa ter uma vida perfeita, sem situações difíceis que a ajudassem a edificá-la. Ele tentou pensar em Nathalie e no seu encontro de sábado que prometia ser quente, mas uma coisa se sobrepôs à outra. Tiago se surpreendeu, perguntando-se se ela conseguia se lembrar de alguma coisa ruim que tivesse acontecido. Um fim de namoro que a tivesse deixado triste, uma queda ao aprender a andar de patins, qualquer coisa. Não pode ser com todos. Tiago relutou em ligar para Nathalie e, sem perceber,
O telefone já estava tocando com o número dela aparecendo no display. Ele encerrou a ligação antes que ela atendesse. A última coisa que gostaria era que a mulher por quem estava apaixonado achasse que era um louco. Mas a ideia continuava perturbadora. Ele ainda precisava perguntar para alguém conhecido, para uma pessoa em quem pudesse confiar. Logo veio à cabeça o melhor amigo. Claro, Marcos Paulo, como não pensei nele? Marcos e Tiago eram grandes amigos de infância. Fizeram praticamente tudo juntos, da pré-escola, passando pela primeira comunhão ao vestibular. Se ele não estava se lembrando de alguma coisa ruim de seu passado, por menor que fosse, Marcos Paulo certamente se lembraria. O amigo não pôde falar num primeiro instante, mas prometeu retornar assim que possível e o fez meia hora depois. E aí, Thiago, desculpa, cara, estava resolvendo uns assuntos aqui no trabalho e só consegui parar agora. Diz aí, como foi o cinema ontem com aquela gata? Nada, cara, foi bom. Por esse foi bom aí, acho que não foi tão bom assim. Não, realmente foi bom. Vamos nos ver amanhã outra vez. É que estou meio cismado com alguma coisa, nada a ver com isso. Pois diga. Marcos, você tem alguma lembrança ruim da nossa infância? Como assim, cara? Lembrança ruim? Nossa infância foi ótima. Qualquer coisa, Marcos. Alguma merda que a gente tenha feito e que ficamos de castigo depois, ou sei lá, alguma queda que resultou numa cicatriz, qualquer coisa por menor que seja. Marcos Paulo ficou em silêncio por 15 ou 20 segundos. Ele não estava entendendo aonde Tiago queria chegar, mas não deixou de notar a urgência que havia na voz do amigo e ficou preocupado. Está acontecendo alguma coisa, cara? Tiago cogitou em falar a verdade, mas seria uma história longa para ser contada ao telefone. Por isso insistiu. Tente se lembrar, Marcos, alguma coisa ruim que aconteceu conosco, ou contigo, ou com algum conhecido seu. Marcos tentou se lembrar do outro lado da linha e respondeu com naturalidade, como se um passado só com coisas boas não fosse algo estranho demais para não ser ignorado. Não consigo me lembrar de nada disso, cara. Tiago suspirou fundo. Aquilo não podia ser verdade. Disse para o amigo. Valeu, Marcos. Se lembrar de alguma coisa, me ligue, por favor. O amigo, preocupado, quis saber. Mas o porquê dessa preocupação, cara? Tiago não lhe deu justificativas e encerrou a ligação. Ele não parou só no amigo de infância. Passou a tarde inteira ligando para pessoas conhecidas, perguntando a mesma coisa. Até publicou uma postagem nas redes sociais, querendo saber se alguém tinha alguma lembrança ruim de seu passado. Nada. Ao que parecia, e por alguma razão, todo mundo levava uma vida perfeita, sem traumas, sem medos e sem inseguranças. Nathalie retornou à ligação por volta das 8 da noite. Ela se desculpou e disse que havia passado a tarde inteira no salão de beleza se preparando para o encontro de amanhã. Tiago sorriu e fez um gracejo, dizendo que ela não precisava de salão de beleza, pois já havia nascido perfeita. Contudo, após trocas de elogios como dois adolescentes desfrutando da primeira paixão, ele fez a pergunta. A resposta dela não o surpreendeu no fim das contas. Já era quase meia-noite quando ele teve a ideia que acabaria de vez com aquela perturbação. É isso. Ele correu para o computador, mal imaginando que ocorreria justamente o contrário. Na barra de pesquisa do Google, digitou assassinatos. Nada além de títulos de livros e filmes sobre o tema, mas nenhuma reportagem. Não pode ser. Ele insistiu. Buscou por todos os tipos de crimes e todos os tipos de tragédias. Nada. Como era possível? Até o suicídio de Evaldo parecia querer escapar de sua mente. Era algo tão distante como se tivesse acontecido há décadas. Tiago não podia se lembrar de nada ruim, mas sabia que coisas como aquela aconteciam. A pergunta era, por que não estavam lá? Por que não estavam nas memórias das pessoas? Por acaso havia uma conspiração? Tiago olhou para o fruto da árvore proibida. A Damásia havia dito que aquilo não o faria se lembrar das coisas ruins de seu passado, mas que abriria os seus olhos. Será que se ele comesse do fruto, enxergaria toda a verdade por trás daquela felicidade infinita? Ele pegou o fruto em mãos e, sem hesitar, sem mesmo pensar que tal coisa havia sido o motivo do suicídio de um conhecido, começou a comer. Nada aconteceu além de uma explosão de sabor. Não havia coisa no mundo que pudesse ser melhor que aquela fruta.